Quando eu comecei a falar sobre síndrome do pânico, um monte de gente me procurou para contar que também tinha esse problema. Eu fiquei surpresa com o número de amigas e amigos que passaram por isso e nunca me disseram. Às vezes, pessoas com transtornos mentais sentem vergonha de se expor, por causa da incompreensão, da falta de empatia dos outros. Mas foi muito importante para mim encontrar gente que sentia a mesma coisa que eu. Por mais que eu tivesse ao meu lado pessoas que me amavam, era muito difícil elas entenderem o que eu estava passando. Conhecida em todo o país por seu talento, Vanessa Camargo nem sempre deu voz para um incômodo que carrega há mais de 20 anos: a síndrome do pânico. Com uma infância inquieta e com incidentes dolorosos, Vanessa desenvolveu um medo recorrente da morte, que a levava a parar em hospitais mesmo sem nenhuma patologia física. Com ajuda médica e um mergulho profundo para dentro de si, Vanessa foi em busca da causa do problema em uma jornada de autoconhecimento para descobrir os seus gatilhos. Conheça a relação de Vanessa com seu corpo, sua mente e sua consciência. Ouça, no final do episódio, as reflexões da neurocientista Cláudia Feitosa Santana para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu tive a minha primeira crise de síndrome do pânico lá pelos 20, 21 anos. Eu estava num restaurante com as minhas amigas e eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Falta de ar, taquicardia. Foi do nada, quer dizer, hoje eu sei que não é do nada. Mas na época eu não sabia de onde vinha aquele terremoto. Eu tive certeza que eu estava morrendo e pedi para me levarem para o hospital. Fiz milhões de exames, mas todos eram resultados normais, graças a Deus. E quando eu recebi o diagnóstico de síndrome do pânico, eu não levei a sério. Os médicos juravam que eu não tinha nada físico, mas eu não acreditava que aquela sensação tão real pudesse ser uma construção da minha mente. Eu continuava achando que eu tinha alguma coisa no cérebro, um tumor ou alguma doença séria que iria me matar. Eu tratei a síndrome do pânico pelo método convencional naquela época, com remédio, com acompanhamento psiquiátrico e terapêutico. As crises passaram e ficaram adormecidas até 2020, quando voltaram com tudo. A minha síndrome do pânico vem do medo da morte. E bem no começo da pandemia, eu peguei Covid e um mês depois comecei a sentir um cansaço extremo. O meu corpo não esquentava, eu tremia, eu tinha confusão mental. Eu fiquei muito estressada até descobrir que eu estava com hipotireoidismo. E esse diagnóstico aumentou a minha ansiedade, que já estava alta desde o começo da quarentena, com aquele caos no mundo. E aí, ainda em 2020, eu perdi o meu avô, Francisco, pai do meu pai. Meses depois, eu sofri um aborto espontâneo. Na sequência, a Covid levou um grande amigo meu, Agberto, que foi o primeiro produtor que eu tive, que era um segundo pai para mim, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Aí passam mais 3 meses e eu perco meu outro avô, Geraldo, por Covid. Foram muitas mortes em pouco tempo. E os lutos e os medos se misturaram em um grande liquidificador maluco, que explodiu. Chegou um ponto que eu tinha crise de síndrome do pânico todos os dias. Todos os dias. E numa delas eu estava dirigindo e fiquei com tanta tontura que tive medo de causar um acidente. Eu parei o carro, respirei fundo e admiti para mim mesma: eu não dou conta. Achei um policial na rua e pedi para ele me levar até um hospital. Eu procurei psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas. Eu cheguei a tentar tomar remédio, mas na fase de adaptação os sintomas pioraram. E aí eu falei com meus médicos: vamos juntos tentar sem medicação? E eu sei muito bem que com remédio alopático eu ia melhorar em questão de 2 meses. Mas talvez pela minha forma de ser, eu ia me sentir confortável, eu ia me distrair e parar de olhar para mim mesma. Eu ia relaxar e largar o processo terapêutico igual da outra vez.
Lá atrás, eu não tratei a causa da doença. Eu me livrei das crises. Então, eu tirei a medicação e fiquei ótima por um bom tempo. Mas, na realidade, eu só tinha varrido a sujeira para baixo do tapete. E nesse reencontro com o pânico, eu não podia mais tapar o sol com a peneira. Então, eu decidi mergulhar profundamente em mim, para entender o que estava acontecendo comigo. A primeira parte do processo terapêutico foi apagar o incêndio, enxugar a inundação, limpar a casa e ver onde estavam as goteiras. Eu comecei a reconhecer os gatilhos da crise. Então, por exemplo, quando eu estou mais estressada, eu já fico atenta aos sinais do meu corpo. Aí eu converso comigo mesma. Van, tá difícil aqui, então tudo bem se o corpo extravasar. Então eu passei a identificar os sintomas no início, porque a crise pode começar com um sinal qualquer. Pode ser uma tremedeira no olho, que evolui para um formigamento no braço. Daqui a pouco eu sinto tontura, eu vejo fora de foco. Aí a respiração fica curta, o coração acelera o batimento. Às vezes vem um enjoo, só que a essa altura eu já perdi o controle. E chega uma hora que a minha mente fala, ferrou, você vai ter um piripaque. Então hoje, quando eu percebo algum sinal de alarme no meu corpo, eu não espero mais chegar no lugar do descontrole para agir. Eu aprendi várias técnicas para navegar junto com a crise até ela passar. Oração, respiração, meditação guiada para aplacar a ansiedade funcionam muito para mim. Eu também uso estratégias de afirmação para acalmar o meu lado racional. Eu repito para mim mesma, Van, você já teve essa crise, esse pânico 10.000 vezes, você já passou por isso. Mas você fez todos os exames, não tem nada no seu coração, o seu pulmão está limpinho, etc. Então eu vou escaneando o meu corpo até entender que o sintoma é só um truque da minha mente mesmo. Na terapia, eu fui investigar a causa do pânico e eu descobri que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. E desde criança já manifestava sintomas, tipo não pisar na linha, pisar em alguma coisa com o pé esquerdo só com o direito. Então cada pessoa é um caso, mas no meu, o TOC está relacionado com a hipocondria e com o medo da morte. Aí eu fui procurar saber o porquê. E eu descobri, por exemplo, que quando eu nasci, a minha mãe teve síndrome do pânico e depressão pós-parto. Então, com 6 meses de vida, eu sofri com uma pneumonia grave, eu fui parar na UTI. Com 1 ano de idade, por exemplo, eu abracei um ferro quente, eu precisei fazer uma raspagem por causa de uma queimadura de 5º grau. Aos 3 anos, eu engoli um parafuso de uns 3 centímetros, e eu lembro do médico falando, Zilu, pelo amor de Deus, essa menina tem que ser vigiada 24 horas, porque se esse parafuso virar, ele fura o intestino e ela morre na hora com infecção. Eu me recordo perfeitamente da minha mãe desesperada, sabe, tensa, naquele momento, naqueles dias, vigiando todas as vezes que eu ia no banheiro. Com 6 anos eu fui atropelada, eu desmaiei, mas permaneci consciente. Eu lembro de estar sozinha num lugar escuro pensando, meu Deus, eu morri, o que aconteceu comigo, por que eu não consigo acordar? Eu fazia força para acordar e ver a luz, mas não conseguia. Então todos esses episódios me fizeram sentir a iminência da morte. A sucessão de traumas misturada com a minha personalidade controladora viraram uma linda receitinha para criar um transtorno obsessivo-compulsivo. No tratamento, eu descobri que não existe uma bala de prata que vai resolver o meu problema magicamente. Parte do meu processo de cura foi mudar o meu estilo de vida. Hoje, eu evito beber álcool. Eu também não posso dormir muito tarde porque vira um gatilho de preocupação. Antes eu praticamente trocava o dia pela noite. Agora quando dá 2, no máximo 3 da manhã, eu já vou dormir. Porque eu sei que se eu não dormir, pode virar um pânico. Eu sei que continua tarde, né? Mas para mim já foi uma vitória dormir 2, 3 da manhã. Ajustando o meu sono fica mais fácil, por exemplo, fazer exercício físico, seguir uma alimentação mais regrada. Eu também adoro usar óleos essenciais, homeopatia e cristais para me acalmar.
O canto e a dança têm efeitos terapêuticos gigantescos sobre mim. Mas, de fato, o autoconhecimento é a maior ferramenta que eu tenho. Graças a ele, eu melhorei muito. Eu tenho buscado ser uma pessoa mais leve também, menos crítica comigo mesma. Eu sempre me castiguei muito quando errava, porque tudo tinha que sair perfeito. Eu vi que não tem como eu ser ao mesmo tempo boa mãe, boa profissional, boa filha, boa amiga, boa para mim mesma. Não dá. Alguma coisa vai falhar alguma hora. Então eu procuro não me penalizar se eu não conseguir acordar cedo e malhar. Tudo bem se eu não conseguir ter uma alimentação regradinha. Tudo bem se eu não conseguir estudar 4 horas por dia. O pânico também me trouxe um olhar muito mais para o interno e menos para o externo. Quando me fortaleço por dentro, eu automaticamente paro de me preocupar tanto com o que vem de fora. E quem tem ou já teve algum transtorno mental, sabe que é difícil lidar com o julgamento do outro. Eu tendo uma crise, eu cheguei a ouvir de pessoas que me amam frases do tipo: nem começa com esse pânico, nem começa. Como se eu tivesse algum controle sobre a crise, quem me dera. Esses dias no programa de TV, eu ouvi falarem: ai, pobre menina rica, quem precisa alimentar o filho não tem esse tipo de problema. Isso não é verdade. Quando a gente estuda transtornos mentais, a gente descobre que pessoas de baixa renda também têm ansiedade, também têm depressão. E comentários assim me deixam muito triste, porque são um serviço não só para mim, mas para todo mundo que tem um sofrimento psíquico. Eu faço questão de falar sobre meu pânico justamente para combater esse tipo de preconceito. Eu quero que a minha fala possa encontrar ressonância em outros lugares. Eu quero que as pessoas se reconheçam em mim e não achem que estão ficando loucas, como eu achei no começo quando meus pais diziam que era frescura. Eu quero que de alguma forma tenha alguém do outro lado que possa me ouvir e não sentir que está sozinho. Quero que as minhas palavras possam dar uma luz para alguém. Eu também não cheguei sozinha onde eu estou agora. Eu recebi a ajuda de muita gente, de pessoas que viveram a mesma coisa que eu ou não. Já faz um tempão que eu não estou indo para o hospital achando que eu vou morrer. E isso, para mim, já é uma grande conquista. Há uns 2, 3 meses eu não tenho mais essas crises tão fortes. Eu fico ansiosa? Eu fico. Mas a ansiedade não virou uma crise descontrolada. E eu sei que daqui para frente, se eu ficar nesse lugar de vigilância, de observadora de mim mesma o tempo inteiro, ou o tempo que eu conseguir, as crises vão ter cada vez menos espaço na minha vida. O pânico foi uma das ferramentas mais divinas que eu tive para aprender, para crescer, para evoluir, para me tornar uma mulher adulta, para saber o que eu quero, o que eu não quero dentro da minha vida. Ele veio como uma bênção, porque mesmo sendo doloroso, ele me colocou num lugar de desconforto do qual eu não podia mais me distrair. Eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu estou muito feliz com o percurso que eu percorri até agora. Eu sou dona da minha história. Eu sou dona das minhas escolhas. Eu sou dona da minha voz. Vanessa Camargo nos relata sua busca por uma mente mais saudável. Como ela, todos se beneficiam quando escaneiam o corpo, ou seja, identificam as emoções. Pois a emoção está no corpo. Coração acelerado, enjoo, formigamento, por aí vai. O sentimento, por sua vez, vem depois. É a interpretação mental do conjunto de emoções, mas exige aprendizado, e isso inclui recusar apostas do cérebro que são equivocadas ou inadequadas, como a ansiedade, que pode ser toda ou em parte cansaço, ou a raiva que deixa o descontrole tomar conta,
mas poderia ser um sentir mais benéfico. Quanto mais você se conhece, as chances de acertar aumentam. Seja o aceitar a medicação que precisa ou o recusar aquela que não precisa. Com isso, até uma dificuldade, deficiência ou transtorno pode ser um superpoder, ajudando você a construir uma vida mais feliz. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.